A taxa Selic subiu para 11,25% ao ano e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como isso impacta os seus investimentos, os meus investimentos, quais são de fato as oportunidades diante desse cenário e principalmente como você vai evitar o efeito manada, acabar fazendo o que todo mundo está fazendo e possivelmente perdendo dinheiro nesse momento de alta da Selic. E a primeira coisa que você precisa entender é por que a taxa Selic está subindo tanto, segundo, até quando ela vai continuar em alta, ela vai continuar subindo. Então, antes de eu te passar aqui quais são as oportunidades nesse momento de alta da Selic, eu vou te passar aqui e vou frisar algumas informações que são extremamente importantes. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a taxa Selic é uma política monetária desenvolvida pelo Banco Central para regular a nossa inflação. Então, se hoje a gente tem aqui no país circunstâncias e acontecimentos que estão pressionando, fazendo com que a gente tenha uma perspectiva de que a inflação vai continuar subindo, então o Banco Central, ele toma algumas medidas, algumas atitudes, e uma dessas medidas é justamente elevar a nossa taxa de juros, elevar a nossa taxa Selic, para que tenha aí esse controle da inflação. E quando ele aumenta essa taxa de juros, na verdade, isso acaba sendo uma política mais contracionista, porque ele está aumentando o custo do crédito, então, em tese, ele está fazendo com que as pessoas tenham menos acesso a dinheiro na mão para sair gastando. Porque quando a pessoa ela tem um fácil acesso ao crédito, a tendência é que ela saia gastando cada vez mais e, obviamente, quanto mais pessoas gastando, mais a inflação tende a continuar subindo. Então é justamente para conter essa inflação que o Banco Central vai lá e eleva essa taxa de juros. E um dos motivos que está levando a essa perspectiva de aumento da inflação é a valorização do dólar frente ao real. Se a gente olhar aqui, o dólar hoje está custando em torno de R$ 5,70 e se a gente olhar a alta acumulada do dólar, no último ano está passando dos 18%, E por que o dólar afeta a nossa inflação? Porque muitos produtos que a gente tem aqui no Brasil, eles são dolarizados, então se há um aumento, uma valorização do dólar, consequentemente aumenta também o preço desses produtos. Outro ponto não menos importante que afeta a nossa inflação é a questão da política fiscal do nosso país. Se a gente tem um governo que sai gastando desenfreadamente, gerando dívidas, isso automaticamente vai pressionar a nossa inflação. E aí o mercado, percebendo que o governo não está adotando políticas de controle de gastos, ele acaba tendo essa perspectiva de que a inflação ela vai continuar aumentando. Isso fica bem explícito aqui no relatório de mercado que é emitido pelo Banco Central, Então, se a gente olhar aqui a tendência da inflação nesse canto aqui, que é o IPCA, a gente percebe que a projeção da inflação não para de subir. Há 4 semanas atrás aqui, a projeção da inflação para o ano de 2024 era de 4,38, agora já está aqui em 4,59. Consequentemente, a gente consegue perceber que a tendência é que a nossa taxa Selic continue em patamares mais elevados. Se a gente olhar aqui, a projeção para o final de 2024 é que a taxa Selic esteja lá em 11,75% ao ano, um aumento ainda maior. E a projeção aqui para o final de 2025, há um mês atrás era de 10,75%, agora a projeção para o final de 2025 já está em 11,50% ao ano. Então a gente está enxergando aí um cenário de Selic alta por um longo período. Bom, e o que isso muda em relação aos nossos investimentos? Nesse momento de alta da Selic, você deveria mudar os nossos investimentos? Bom, existe uma diferença muito grande entre o investidor aproveitar uma oportunidade do mercado, como é o caso aqui agora da alta da Selic, e o investidor mudar radicalmente a sua estratégia de investimento. E o que eu vejo nesse momento são muitas pessoas mudando radicalmente a estratégia de investimento, querendo aproveitar aí essa alta da Selic, querendo buscar investimentos de renda fixa atrelados à taxa Selic. Então essas pessoas, elas não têm ali um propósito, um planejamento de investimento, elas simplesmente seguem a manada. Então essas pessoas, elas tendem, muito provavelmente, vão acabar perdendo dinheiro a longo prazo. Isso porque nada é para sempre e nada é eterno. A nossa economia, principalmente, ela passa por ciclos. Então hoje a gente está tendo essa alta da Selic, mas a gente não sabe até quando. A qualquer momento a taxa Selic pode sofrer um corte, cair novamente, e da mesma forma que a gente tem ativos que são beneficiados com a alta da Selic, a gente também tem ativos que são beneficiados com a queda da Selic. Então, se você for ficar procurando aí o melhor investimento, a melhor oportunidade do momento, você muito provavelmente vai acabar perdendo dinheiro a longo prazo e não aproveitando nenhuma oportunidade. Mas bora lá, quando a gente tem essa alta da Selic, basicamente você tem duas formas de ganhar dinheiro com os investimentos.
Primeiro, com as opções de investimento de curto prazo, né, curto período de tempo, ou com opções de investimento pensando no longo prazo. Como assim, Matheus? Pensa comigo, se você investe, por exemplo, em um CDB, né, que vai render ali 105%, 110%, 115% do CDI, né, esse CDI ele está atrelado à Selic. Então hoje, como a gente sabe que a Selic está na casa ali dos 11,25, então automaticamente se você investir o seu dinheiro hoje, no próximo mês esse dinheiro ele já vai render, né, essa taxa Selic, esse CDI, então você já vai ter ali a rentabilidade elevada devido a essa alta da Selic nos próximos meses. Só que existe uma outra forma de você ganhar dinheiro com essa alta da Selic, que é pensando no longo prazo. E quando eu falo longo prazo, eu estou falando para daqui 1, 2, 3, 4 anos, que são investimentos pensando lá no futuro, né? Então você deve ter reparado que com esse aumento da Selic, os ativos de renda variável, como por exemplo os fundos imobiliários, as ações, eles estão despencando. Na minha carteira, por exemplo, né, de renda variável, meus fundos imobiliários estão praticamente todos no vermelho. Ou seja, eles se desvalorizaram bastante com essa alta da Selic. Mas pensa comigo, não seria uma boa ideia comprar fundos imobiliários, por exemplo, ações, ativos de renda variável agora, nesse período em que eles estão em queda, em baixa, por um preço muito menor e depois lá na frente ganhar com essa valorização? Porque da mesma forma que a gente está com a alta da Selic agora, a gente pode ter certeza, a gente não sabe quando, né? Mas futuramente essa taxa Selic ela vai voltar a cair, vai cair, 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 e com isso os ativos de renda variável eles vão aumentar, aumentar, aumentar. Então quem comprou, né, ativos de renda variável agora, quando eles estão muito baratos, lá na frente vai ter uma super valorização. Então você vai ter ganhado lá na frente com a valorização e no caso dos fundos imobiliários, por exemplo, você vai ter ganhado também com os dividendos que esses fundos ali vão ter te pagado durante todo esse período. Para você ver isso na prática, a gente vai fazer aqui uma comparação, né? Esse gráfico aqui que a gente tem na parte superior é o gráfico do IFIX, ele vai mostrar para a gente os principais fundos imobiliários que a gente tem na nossa bolsa, e esse gráfico aqui de baixo é o gráfico que mostra a taxa de juros futura de 2030. E a gente consegue ver aqui visivelmente que quando a gente tem uma perspectiva de baixa da taxa de juros, automaticamente o que acontece com a nossa renda variável, a perspectiva é de aumento. Então veja aqui que subiu bastante, valorizou bastante, né, a renda variável. Nesse outro período a gente teve um movimento lateral, né, da renda variável, enquanto que a taxa de juros começou a elevar, né, e aqui nesse período novamente, onde a gente se encontra, a perspectiva é de que a taxa de juros vai continuar subindo, consequentemente a nossa renda variável ela tende a se desvalorizar. Então ficou claro, quando a gente tem uma baixa da taxa de juros, consequentemente a rentabilidade da renda variável ela vai ser melhor, vai aumentar. E um detalhe importante, quando a gente olha aqui, ó, desde 2017 até 2020, a Selic só caiu, né? Então veja que durou muito tempo essa queda da Selic, porque tem pessoas achando que vai investir hoje na taxa Selic alta e vai ter um retorno muito rápido. Não, a gente não sabe até quando a taxa Selic vai continuar subindo. Então não tem como você investir hoje achando que vai ter um retorno muito rápido, porque essa taxa Selic pode continuar subindo por mais 1, 2, 3 anos, a gente não sabe. E quais são as oportunidades que o investidor pode aproveitar nesse momento de alta da Selic? Bom, se ele tem um dinheiro ali que ele vai usar no curto prazo, 1 ano, 2 anos, no máximo 3, ele pode e deve abusar da renda fixa, porque a gente tem ótimas opções de rentabilidade na renda fixa nesse momento que a gente está com uma alta da Selic. Até porque, como a gente viu, se esse cenário não mudar, a perspectiva é de que a taxa Selic continue subindo até o final desse ano e a projeção é de que ela chegue ali na casa dos 13% no final de 2026. Então, assim, se você tem um dinheiro para investir no curto prazo, para daqui 1, 2 ou até 3 anos, você deve sim aproveitar os títulos de renda fixa. Agora, uma coisa importante, se tratando de renda fixa, existem aqueles títulos com vencimento, né? Que você só pode fazer o resgate do seu dinheiro no vencimento, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se você investe, por exemplo, o seu dinheiro em um CDB com vencimento para 2027, você tem que ter certeza que aquele dinheiro você não vai precisar antes do vencimento, porque se você tentar fazer o resgate antecipado, primeiro, pode ser que você nem consiga fazer esse resgate, ou segundo, você até pode conseguir resgatar esse dinheiro antecipadamente, porém você vai tomar alguma penalidade. E quais os investimentos de médio e longo prazo, ainda em renda fixa, bom para se aproveitar? Bom, se o investidor ele tem um dinheiro ali para colocar, para investir e resgatar somente no vencimento, uma ótima opção são os títulos do Tesouro IPCA+, que vai ter a rentabilidade ali atrelada à inflação, que é o IPCA, mais uma rentabilidade acima da inflação. Só para você ter uma ideia, se a gente pega aqui a rentabilidade do IPCA mais 6,5% ao ano, a gente vê que nos últimos 10 anos o IPCA mais 6,5% fica na frente de vários outros índices.
como por exemplo do CDI, do Ibovespa, do índice de dividendos, que reúne as maiores empresas pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Então, sim, é uma rentabilidade muito atrativa, principalmente para o investidor que pensa lá no futuro, pensa no longo prazo. Então, acho que já deu para perceber, né, que a chave do sucesso nos investimentos é a diversificação. Não precisa ficar pulando de galho em galho, tentando aproveitar todas as oportunidades do mercado de forma radical. Não, você simplesmente precisa definir uma estratégia para os seus investimentos, um plano para os seus investimentos e seguir essa estratégia, né? E aí, no meio do caminho, obviamente, que você pode sim aproveitar as oportunidades do mercado de forma racional, de forma lógica e sempre respeitando ali a estratégia que você definiu para a sua carteira. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ficou qualquer dúvida ou se você quer complementar com alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e valeu!